Olá, as pessoas, tudo bom? Espero que sim. Eu vou começar tentando cumprir a promessa que eu fiz, que na verdade eu não cumpri nos vídeos anteriores, né? Mostrar a carinha de alguns dos livros que eu mencionei para vocês. Então, o primeiro deles é o livro do Luiz Cláudio Figueiredo, o Matrizes do Pensamento Psicológico, tá? É... Aqui, Luiz Cláudio Figueiredo, tá bom? Esse livro é bem bacana para a gente entender aí algumas influências do cientificismo, da filosofia romântica, da crise e emergência do sujeito, né? Várias coisas nesse sentido, tá? Que vão ajudar a gente a pensar algumas das coisas que a gente vinha falando. Um outro livro que eu me lembro de ter prometido mostrar para vocês era esse daqui, A Construção Social da Realidade, né? Está na base aí do construcionismo, do Peter Berger e do Thomas Luckmann, da editora Vozes. Vejam, 35ª edição. Né? E um outro livro importante é o do Harold Garfinkel, Estudos de Etnometodologia, também aí da editora Vozes, tá bom? Bom, se ficou faltando algum, vocês me avisam, eu mostro a carinha dele para vocês. Hoje a gente vai trabalhar com o texto do Robert Farr, não é? E a gente já está aí nas aulas de 13 a 16, isso significa que estamos cumprindo um quarto, né, ou 25% da nossa disciplina. Então, a gente vai caminhando, né, já com alguma consistência, espero, né, já com alguma substância e conteúdo para a gente discutir algumas coisas, tá bom? Então vamos lá. Lembrando, né, as cenas do capítulo anterior, a gente estava discutindo desde o começo, né, multiplicidade das psicologias, então das psicologias sociais, e aí a gente teve na aula anterior as atualidades da psicologia social, né, no livro no capítulo, né, do Peter Spink e da Mary Jane Spink, e dali a gente deu uma olhada em algumas atualidades possíveis, né? A gente retomou a ideia da crise da psicologia social, mais uma caracterização da psicologia social crítica e falamos dos principais desafios da atualidade, né? A questão epistemológica, a questão metodológica, a questão do giro linguístico e a questão do compromisso político e ético da psicologia social. E terminamos com um mapa internacional em que eu fiz ali uma tradução bem rápida de alguns itens do Manual de Psicologia Social Crítica que inspira, de uma forma geral, a nossa disciplina esse semestre. Tá? Se vocês, então, estão com a memória já refrescada por conta disso, se não, vocês podem voltar e assistir todos os vídeos anteriores, a gente segue com o tema mais específico da aula de hoje. Então, hoje a gente vai falar das raízes da psicologia social, né? Isso porque o Robert Farr traz uma imagem bem interessante que o Allport, o famoso Allport, do qual a gente já falou, né, faz da psicologia social. Ele vai dizer que as raízes são europeias, mas a flor é estadunidense, né, ou a flor é americana. Essa imagem é interessante, né, porque é como se ele representasse uma ideia que o Farr vai bater muito, de que a psicologia social como tal, né, como a psicologia social dominante hoje, realmente floresce nos Estados Unidos, por diversas questões históricas que a gente vai conversar. Mas as raízes, né, aquilo que está lá debaixo do solo, alimentando essa flor, são europeias. Né? Então, vem de toda uma tradição filosófica anterior. E, para a gente poder falar dessas raízes, a gente então vai começar pelo nascimento da Universidade de Pesquisa Moderna, que aí ele usa um termo alemão, né, que é o Wissenschaft. Depois a gente vai falar das diferenças entre psicologia fisiológica e psicologia social para o Wilhelm Wundt. Né? Depois as distorções na compreensão de Wundt, a herança que Wundt deixa,
e a relação indivíduo-sociedade muito rapidamente no final, tá? Explicando um pouquinho melhor. A ideia que eu quero discutir hoje, o conceito central, é o de que, na verdade, a psicologia social, ou esse conflito central da psicologia social, deriva de um conflito maior na concepção de ciência. Né? Então a gente vai ver aí uma discussão sobre as ciências da natureza e as ciências humanas e sociais. A gente entendendo que isso é uma questão mais antiga, né, que forma todo um clima cultural, no qual se formam as universidades alemãs, que inspiram outras formas de universidade. A gente vai entender por que é que Wundt tem duas formas de psicologia, a psicologia fisiológica e a psicologia social. Como foi que os psicólogos sociais nos Estados Unidos entenderam essa divisão em Wundt e como eles espalharam essa divisão pelo mundo, e com isso a gente acabou tendo uma psicologia social que se vê como ciência, né, mas é bem mais individualista, psicológica, e desconsidera as outras formas de psicologia social. E vamos ver a importância de Wundt nas ciências sociais, né, e como ele é tratado dentro da psicologia, tá bom? Para isso a gente se concentrou no capítulo 2, mas eu vou trazer algumas ideias do primeiro capítulo, tá? As mais importantes, quem quiser pode ler, não tem problema nenhum, né? E algumas ideias espalhadas por outros capítulos, principalmente o capítulo 3, tá? Mas eu vou trabalhar com isso de forma bem sintética, eu não passei todos esses capítulos para vocês lerem, porque eu acho que a ideia central, que é entender essas formas diferentes de ciência, que todas elas são ciências de alguma forma, mas quando uma delas se torna hegemônica e desconsidera a outra, isso tem consequências para a forma como a gente conhece o campo da psicologia hoje. Tá? Se a gente conseguir entender essa ideia, se eu conseguir ilustrar essa ideia, eu acho que já está bom. Vai ter um monte de nome, um monte de data, que vocês já sabem que não é o mais importante, né? Mas tudo isso vai recheando, vai trazendo informações para a gente poder entender um pouquinho melhor como essas coisas se constituíram. Então, vamos lá. Sim, o Robert Farr, né, que é o autor desse livro, nasceu em 1936 e morreu em 2013. Ele é inglês, né? Eu não achei uma foto mesmo que eu tivesse certeza que era dele. É difícil achar imagens dele pela internet, ou pelo menos eu não soube procurar. Então eu encontrei esse retrato feito de colagens de obras dele, de escritos dele, ou de publicações, e em que foi usado no necrológio, né? Quando ele faleceu, escreveram um texto sobre ele e essa foi a imagem. Então tá aí, né? Uma imagem artística e interessante do Robert Farr. Tá? O livro é esse aqui, né? A carinha dele é essa aqui, tá? O meu tá aqui, o meu é uma outra edição, eu peguei uma foto ali da nona edição, o meu é a 11ª. Pronto, consegui. Tá bom? Então tem uma história interessante desse livro, né? Um breve momento cultural, para quem lê a apresentação do livro, é que o Robert Farr, quando ele levou 10 anos escrevendo esse livro. Esse livro saiu em 1996, se eu não me engano. Não lembro se eu anotei aqui, vamos ver. Não anotei. Então foi em 96 ou 93, agora não me lembro de cabeça. Mas o que acontece? Na verdade, ele saiu de férias, né, da universidade, e aí ele levou aquela coisa, leitura de férias, né, onde a gente escolhe. Aliás, um breve momento cultural mais ou menos útil. Eu me lembro quando eu estava no último ano de psicologia que eu falei com uma professora minha, falei, que legal, né? Agora estou terminando o curso, então nas próximas férias eu vou poder escolher o que eu vou ler, né? E aí ela falou assim, férias? Você não vai ter férias. Quando você terminar o curso, você vai estar desempregado. Bonito, né? Assim, esse pensamento. E aí depois ela emendou com, bom, essa é a diferença entre psicólogos formados e estudantes de psicologia. Os formados podem escolher o que ler, né? Estudante não dá tempo.
Mas dá, né? A gente pode deixar de ler algumas coisas obrigatórias e ler coisas que nos interessam. Não contem para ninguém que eu falei isso. Bom, então, qual é a ideia? Leitura de férias. Por que será que Wundt tinha uma psicologia experimental, de laboratório, e uma psicologia dos povos, uma psicologia social? Né? Por que ele separou essas duas psicologias? E o Farr achou que ele ia para as férias e ia conseguir resolver isso tranquilamente. Bom, resultado, no mês de férias dele, ele não conseguiu dar conta disso, passou 10 anos estudando isso e aí escreveu esse livro. Né? Então ele conta mais ou menos essa história, né? Na apresentação do livro, e isso ajuda a gente a entender como é que ele construiu e porquê de alguns argumentos. Se a gente lê exatamente o capítulo em que ele traz isso de forma mais clara, ele escreve um capítulo relativamente curto, né, mas tem muita informação. Tá? Então a gente também não vai interpretar a exaustão, entrar em todos os detalhes, falar de cada pessoa que ele cita ali, mas é legal saber que teve um trabalhão para ele chegar nesse ponto aí, tá bom? Então vamos lá, as ideias centrais. Né? Eu dei uma reorganizada, né? Ele vai e volta algumas vezes no capítulo e eu tentei fazer uma coisa um pouquinho mais linear para ser um pouco mais didático e obviamente lá tem mais detalhes, então aqui é uma exposição mais didática, tá bom? Então isso significa que é bom ler o texto. Bom, a primeira coisa então é o nascimento da Universidade de Pesquisa Moderna, que se chama Wissenschaft. Wissenschaft, então, ele traduz aqui como pesquisa, tá? E muitas vezes a gente pode traduzir como ciência. Mas por que ele está falando disso? Então, em 1809, Humboldt funda, ou refunda, vamos dizer assim, a Universidade de Berlim, né, que é a capital da Alemanha. E qual é a diferença dessa universidade? O modelo de universidade que o mundo inteiro conhecia é um modelo medieval. Né? As primeiras universidades, se eu não me engano, foram fundadas em torno do século XII, né? 12 ou 13. E eram universidades católicas, não no sentido que a gente conhece hoje, mas voltadas para a formação, efetivamente, né? Dos padres. Então, eles tinham lá algumas coisas que eles estudavam, né? Como teologia, música, filosofia, né? E com isso tinha algumas profissões que estavam vinculadas, né, um pouco mais adiante, com a medicina, o direito, mas essa forma de universidade. E só no século XIX a gente vai ter uma diferenciação, né, quando o Humboldt vai colocar como centro da universidade a pesquisa, a ciência e não as questões religiosas ou os estudos religiosos. Então era possível você ter um título de universitário tendo estudado só ciências. Né? E isso é uma grande inovação, isso faz surgir novas formas ou novos cursos, como por exemplo o curso de psicologia lá em 1879, né? No primeiro instituto de psicologia do mundo, em Leipzig, fundado pelo Wundt. Então isso já dá uma ideia da importância do Wundt na história da psicologia. Não é que imagino que vocês tenham estudado alguma coisa nesse sentido. Tá? Momento cultural mais ou menos útil, eu ia procurar aqui uma foto da Universidade de Berlim com uma estátua do Humboldt na frente. Eu podia pegar da internet, né? Vocês aí fuçem, olhem, mas eu tenho uma foto porque eu passei lá na frente e nem sabia que eu ia usar isso um dia. Né? Mas eu não acho aqui nas minhas coisas, eu preciso achar nos meus backups. Né? Eu fui lá por outro motivo, né? Que depois eu conto para vocês que eu fui lá conhecer o arquivo Walter Benjamin. E aí eu faço essa fofoca uma outra hora. Então o que acontece aqui? O próprio Humboldt, que funda uma universidade de pesquisa, uma universidade de ciência na Alemanha no começo do século XIX, não era um cientista como a gente tende a pensar hoje. Ele era um linguista. Né? Ele estudava línguas clássicas. Então, vejam só, o que ele está chamando de ciência é o estudo comparativo entre línguas, entre culturas. Né? É uma ideia bem mais ampla de ciência do que a gente tem hoje,
que considera as ciências naturais como ciências, mas também as ciências humanas e sociais como ciências. Então, os termos que o Robert Farr usa, né, para ciências naturais, o termo alemão Naturwissenschaft, né, ou Naturwissenschaften, e Geisteswissenschaft, Geisteswissenschaften. Esse N no final é o plural dos alemães. Né? Então, aqui são ciências do espírito, só que espírito para eles não significa espírito como para a gente, não tem um sentido espiritual, religioso, transcendente, né, espiritualista, mas significa essas questões que não são tão palpáveis como a cultura. Obviamente a gente tem a concretude disso, mas não é material. Né? Ou até a cultura se materializa, mas a cultura é algo mais amplo. Então, o termo Geist, né, espírito, tem a ver muito mais com cultura. Tá? E aí a ideia das ciências do espírito, que são ciências humanas e sociais, tá bom? Então, isto daqui é algo que é muito comum, ou pelo menos é algo que facilita muito para a gente entender o contexto dessa universidade que surge no século XIX na Alemanha e que envolve o surgimento do Instituto de Psicologia de Leipzig. Tá? Já vai ter isso escrito aqui. A gente fala Leipzig, né? Mas eles falam Leipzig, sei lá, né? Ou qualquer coisa parecida com isso. Bom, então esse é o nosso grande fundador do primeiro Instituto de Psicologia do mundo, Wilhelm Wundt, nascido em 1832 e morreu em 1920. Tá? Bom, o que acontece então? Nesse clima dessas discussões, né, e já dessa novidade das universidades alemãs, que vão influenciar, por exemplo, as universidades dos Estados Unidos, a gente vai ter lá em 1862 o Wundt se propondo 3 grandes tarefas. Tá? Eu morro de inveja desses caras. Né? O Wundt se propõe 3 tarefas, ali muito novo ainda, e passa o resto da vida, quase 60 anos, realizando esse plano. Freud tem uma história muito parecida. Né? Ele tem lá um projeto de psicologia em 1890, mais ou menos, e ele vai aí mais uns 50 anos desenvolvendo aquele projeto. Né? Eu mudo de projeto a cada ano, eu mudo de ideia, e isso explica a diferença entre eles e eu. Né? Bom, o que acontece então? Em 1862, o Wundt se propõe essas 3 tarefas. A primeira delas é fazer uma psicologia experimental. Tá? Essa psicologia experimental, o que ele vai escrever, né, ou ele vai fundamentar num livro, em 2 volumes, se eu não me engano, que é o Fundamentos da Psicologia Física. Eu não botei o título em alemão. Né? Não vou gastar esse meu alemão perfeito aqui. E depois ele funda, né, o Laboratório de Psicologia Experimental e o próprio Instituto de Psicologia em Leipzig, assim que se escreve, em 1879. Tá? Então, isso aqui ele já pensava em 1862 e foi aí 17 anos trabalhando para fazer isso daqui funcionar. Depois, ele segue com o que ele chama de metafísica científica, que ele expõe na revista de estudos filosóficos, que ele publica a partir de 1881 até mais ou menos 1900. Então vejam só, são 20 anos publicando uma revista de estudos filosóficos. Vale a pena prestar atenção no fato de que ele fundou um laboratório de psicologia experimental, né, e faz uma revista de estudos filosóficos. Tá? Ou seja, ele não está separando filosofia de psicologia. E ele se propõe a fazer uma metafísica científica, o que para os positivistas seria um absurdo, porque para eles a ciência é justamente a superação da metafísica. Isso mostra que Wundt estava bem distante do positivismo na sua forma de pensar o mundo. Né? Então não quer dizer que um está errado e o outro está certo.
Quer dizer que eles têm visões diferentes sobre o que é metafísica e sobre o que é ciência, né? E sobre essa relação com a filosofia. E ele já pensava em 1862 na construção de uma psicologia social, que não era a mesma coisa do que a psicologia experimental e precisava de uma fundamentação filosófica bastante elaborada, que ele chamou de Völkerpsychologie. Então, tem 10 volumes publicados entre 1900 e 1920. São 20 anos dedicados a essa Völkerpsychologie. O V tem som de F. Né? E aí seria algo como psicologia dos povos, ou psicologia da cultura, ou psicologia social, na tradução que o Faro usa para nos deixar mais próximos dele. Isso então é um projeto de vida, né? Que desde o começo o Wundt tinha noção de que ele estava fazendo. Tá? O que ele afirmava aí? Que a psicologia é apenas em parte um ramo das ciências naturais. Então não significa que a psicologia não seja também uma ciência natural, mas ela só é em parte um ramo das ciências naturais. Né? E para ele, a filosofia é a disciplina mãe da psicologia. Tá? Então a psicologia é derivada da filosofia, não é? Ela não abandona a filosofia, mas ela é uma parte da filosofia, e a partir daí ela vai tentar pensar algumas coisas importantes. Tá? Tem um livro, tem um brasileiro que é bastante importante, publica no mundo todo sobre Wundt. A gente encontra poucos estudos sobre Wundt. Né? A gente tem aqui, eu vou mostrar para vocês, vou aumentar meu quadrinho para mostrar mais um livro, dessa vez não vou prometer, já vou mostrar logo. É esse o cidadão, Saulo de Freitas Araújo, o projeto de uma psicologia científica em Wilhelm Wundt, uma nova interpretação, tá bom? Editora da Universidade Federal de Juiz de Fora. É a carinha aqui, ó, Wundt aqui, no cantinho, né? O Saulo também escreve um capítulo do Rumos e Percursos, tá? Que fala sobre a experiência imediata, então acho que vale a pena vocês darem uma olhada para quem quiser se aprofundar nessa temática. O que acontece aqui? O Wundt funda o laboratório, então, deixa eu só ver o que eu botei depois aqui, meu senhor. Tá, não, então volta lá. Me programei para falar mais coisas do que o que está escrito aqui. Então, o Wundt funda essa ideia do laboratório para tentar estudar o que ele chama de experiência imediata. Então, aí ele tinha estudos de laboratório bastante limitados e com treinamento, né, de pesquisadores, era um monte de psicólogos junto, ele e os assistentes dele, fazendo alguns experimentos sobre o que a pessoa sentia ou pensava naquele momento, aquilo que estava na consciência naquele momento, a experiência que a pessoa tinha naquele momento. Tá? Então, as pessoas tinham que ser treinadas para relatar de forma científica e o método era a introspecção. Elas passavam por alguns estímulos e aquilo que elas percebiam em si mesmas naquele momento era o campo de pesquisa. Tá? Então, experiência imediata porque ela não é mediata. Esse termo deixa a gente um pouco confuso, porque a gente está falando, na verdade, não no sentido que a gente entende normalmente. Porque quando a gente fala imediato, a gente pensa em algo imediatamente, né? No tempo. Então, agora. Então, faça isso imediatamente. Né? Mas imediato, no caso do Wundt, é algo sem mediações. Então, não é uma experiência sobre a qual eu vou pensar, eu vou escrever, eu vou ficar refletindo. Não, é a experiência agora. Vocês estão me ouvindo falar. A forma como vocês estão entendendo o que eu estou falando, como estão percebendo essa tela, é a experiência imediata de vocês. Né? Experiência mediata, sem o i, né? É aquela que tem mediações, então já é aquela que eu penso sobre. Por que isso era importante na época? Porque para eles, as ciências, de uma forma geral, a física, a química, a biologia e as ciências humanas, eram experiências mediatas. Porque eu já observei algo, eu já parei para pensar, eu refleti, escrevi, já não é mais aquela experiência que eu estou tendo naquele momento. Tá? E se eu entendo as experiências imediatas,
eu consigo fundamentar as ciências. Lembram lá que eu falei que o Luiz Cláudio Figueiredo disse que tinha um projeto de psicologia que era de fundamentar as demais ciências, né? Então, eles acreditavam que eram capazes de fazer isso, tá? Mas para Wundt isso era muito pouco. Isso só explicava aquela consciência, aquela experiência imediata. Mas não explicava a cultura, os mitos, as religiões, as formas de interação entre as pessoas. E por isso era necessária uma psicologia mais ampla, né? Ele sabia dos limites, ou ele se propunha a fazer realmente uma psicologia bastante limitada, porém fundamental, no seu projeto experimental, certo? Essa época tinha coisas muito nesse sentido, tá? Se vocês nunca ouviram falar em psicofísica, vale a pena dar uma olhada. Era uma tentativa de mensurar os efeitos psicológicos de estímulos físicos. Então foram aí que surgiram teorias lá na metade do século XIX sobre medidas de luz, medidas de som, né? Essas coisas todas. Por exemplo, né, como é que a gente sabe quantos watts tem uma lâmpada? E descobriram leis de percepção. Então, por exemplo, se eu tenho uma luz fraquinha e eu vou aumentando, como é que a gente percebe? Chega uma hora que a luz é tão forte que a gente já não percebe mais, né, e ela segue uma constante. Você pode dobrar o número de watts que a nossa visão já não percebe mais. A mesma coisa com som, né? Fica tão alto que para a gente é incômodo, é um ruído e a gente já não consegue mais distinguir, né? E às vezes também é tão baixo que a gente não ouve, tá? Ou não percebe mais diferença. Então eles foram encontrando leis matemáticas para falar disso. Então a psicofísica dava conta disso, né? Ou, por exemplo, as lâmpadas, né? As lâmpadas fluorescentes, que agora já estão ficando defasadas por conta das lâmpadas de LED. Mas as lâmpadas fluorescentes piscam, só que elas piscam numa velocidade rápida e aí a gente não consegue perceber. Se ela começa a piscar numa velocidade que a gente chega próximo do nosso limite de perceber essa diferença, a gente começa a ficar incomodado e sente essa alternância, né? O princípio do cinema, mais ou menos parecido. Então, o cinema tem vários fotogramas ou várias fotos, né, expostas na sequência, só que numa velocidade que para a gente dá a ilusão de movimento, né, que é como que está acontecendo agora enquanto vocês me veem. Para quem quiser um momento cultural útil, vale a pena pegar o DVD do filme Clube da Luta, que é um filme bem bacana, e o diretor colocou em algumas passagens, você vê que tem alguma coisa diferente, mas não consegue perceber o que é. Essa é a ideia, né? Então, se você der pausa ali, você vê algumas coisas que tem a ver com o filme e eu não vou falar para não estragar o negócio. E isso me lembra também um experimento de psicologia feito lá, acho que já no século XX, né, já na metade do século XX, que implicava no cinema. Então, as pessoas iam para o cinema e numa sala de cinema o filme era comum, então era o grupo de controle, né? E as pessoas assistiam ao filme e ficava um pesquisador anotando quantas Coca-Colas eles compravam. Parece estranho, né? Vocês vão entender melhor agora. Numa outra sala de cinema, eles passavam o mesmo filme, só que aparecia várias vezes o Beba Coca-Cola dessa forma praticamente imperceptível, tá? Porque passava muito rápido o fotograma. E então as pessoas não percebiam, mas eles queriam saber se isso tinha um efeito. Resultado desesperador do experimento, o consumo de Coca-Cola do público deste grupo era muito grande, né? Então isso significa que as mensagens subliminares funcionam, né? E elas podem ser usadas sem que a gente saiba. Legal, né? Descobrir essas coisas e saber que são psicólogos que fazem isso. Mas sim, então tudo isso para falar sobre psicofísica, essa ideia de uma psicofisiologia, que é uma parte daquilo que Wundt estava estudando, né? E que ele sabia que era limitado. Por outro lado, na mesma época, a gente vai ter na Alemanha também o Ebbinghaus, né? E para o Ebbinghaus, na verdade, a biologia é a disciplina mãe da psicologia. E ele era um experimentalista, e ele dizia que sim, tinha como a gente medir
fenômenos psicológicos complexos. O Ebbinghaus era bastante habilidoso com essas questões. Então, Ebbinghaus fez estudos sobre memória. As pessoas achavam que era impossível medir a memória. Mas olha só que sacada o Ebbinghaus teve. Ele criou sílabas aleatórias, né? Então não tinha como você associar com nada que existisse, e ele pedia para as pessoas decorarem essas sílabas, né? Ele fazia experimentos nesse sentido. Então as pessoas decoravam e ele pedia para as pessoas repetirem quantas sílabas elas tinham decorado daquela lista no mesmo dia, um dia depois, uma semana depois, um mês depois. E assim ele conseguia medir quantas palavras as pessoas lembravam. Não é legal? Então, assim, essas coisas da história da psicologia são muito geniais, né? Mas vejam só, como o Ebbinghaus se opunha a Wundt, né? O Wundt estava em Leipzig e o Ebbinghaus em Berlim, né? Para ele, o que interessava a psicologia, na verdade, era uma ciência natural, né? E por isso Ebbinghaus formulou uma frase muito famosa, que é: a psicologia tem um longo passado, mas uma curta história. O que ele quer dizer com isso? O que interessa como história da psicologia é essa história curta da psicologia experimental, da psicologia científica, enquanto o longo passado, esse longo passado metafísico, filosófico, que ficou para trás, né? E essa briga entre eles tem várias consequências aí na história, tá? Esse é o Hermann Ebbinghaus, que viveu de 1850 a 1909. Já nos Estados Unidos, o que acontece? Como é que essas coisas se dão? Bom, primeiro que a gente vai ver mais adiante, muitos estadunidenses foram estudar com Wundt e acharam muito legal existir essa nova profissão, né? Mas nos Estados Unidos, a gente vai ter uma aproximação muito maior das ciências da natureza, e tendo a biologia como ciência-mãe. Então, um dos grandes influentes, né, dessa nova forma de fazer psicologia foi ninguém mais, ninguém menos que o nosso amigo John Brodus Watson, elementar, meu caro Watson, que deixou essa ideia de experiência e de mente, que para Wundt e para outros, né, na Alemanha era muito importante, para adotar a perspectiva do comportamento, daquele que olha de fora e descreve o comportamento do organismo, né? Então é uma outra forma de se fazer psicologia científica, de laboratório com experimentos, né? Que se torna dominante nos Estados Unidos, como a gente já comentou, mas como no capítulo 1 do livro, Robert Farr mostra que tanto influenciou o Floyd Allport e o Gordon Allport, que vão ser extremamente importantes na sistematização da psicologia social estadunidense nos anos 20. Né? E outro personagem importante, e este foi estudar com Wundt, vocês viram a fofoca, né, que o Cattell tinha cronômetro, máquina de escrever, né, que era todo tecnológico já, levou isso para a Alemanha, não levava o cronômetro para o laboratório, porque senão o pessoal ia querer usar, e deu a máquina de escrever dele de presente para o Wundt, né, quando ele foi embora, mas também estudou com o Ebbinghaus. O Cattell, na verdade, volta para os Estados Unidos e vai se destacar pelo estudo das diferenças individuais. Não pela experiência imediata, mas pelas diferenças individuais, ou seja, diferenças de tempo de reação, diferenças de inteligência. O Cattell é muito influente no surgimento dos testes psicológicos, né? E para o Wundt não fazia muito sentido isso, né? O Wundt não estava preocupado com essas diferenças individuais. E ele achava que esse tema do Cattell era muito americano, né? A diferença de culturas é genial, né, nesse sentido. E o Cattell foi mais influenciado pelo Francis Galton do que pelo Wundt. O Francis Galton, não sei se vocês conhecem a história dele, talvez estejam estudando isso, né, na disciplina de avaliação psicológica, mas o Galton era um sobrinho do Darwin, que foi extremamente importante no desenvolvimento da estatística, né, no século XIX,
foi um dos grandes inspiradores dos testes psicológicos e também foi o cidadão que cunhou o termo eugenia, né? Sendo que eugenia significa uma boa origem e é o que está na base das teorias racistas e das teorias nazistas, né? Eu não estou dizendo que o Galton fosse nazista, porque ele está em outro lugar, em outro contexto, mas ele pensava sim, né, em como nós termos uma sociedade melhor, com a esterilização de pobres, para que esses genes dos pobres não passassem adiante e a gente tivesse só pessoas com uma genialidade hereditária, né, esse é o nome de um dos livros dele, que passassem adiante a sua herança biológica mais evoluída e de pessoas de mais sucesso social, porque a pobreza era um indicativo de uma natureza inferior, né? Então, tudo isso está aí nos primórdios, né, da história da psicologia, influenciando esses caras que são importantes e que às vezes a gente só vê lá os nomes deles nos livros e não sabe muito do que acontece, né, com eles. Bom, então isso mostra para a gente, ou pelo menos constrói um cenário, desculpem, dessas diferenças, tá? Então, há aqueles que se concentram nas Naturwissenschaften, ou nas ciências da natureza, né? Tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos, em oposição a Wundt, normalmente, ainda que tenham estudado com ele, e o Wundt que tinha o seu projeto em que ele reconhece que há algo da psicologia que caiba nas ciências da natureza, mas ele já tinha um projeto bastante antigo de psicologia mais ampla, baseada nas ciências humanas ou sociais ou do espírito, tá bom? Então, com isso, a gente encerra esse primeiro item, tá? Eu acho que eu consegui dar conta das ideias centrais aqui, mas se ficou qualquer dúvida, qualquer questão, já lembrem de anotar, de guardar aí para quando a gente for conversar, certo? Vou parar a gravação por enquanto e já já sigo com o segundo vídeo.